sou a professora Heloísa e estarei ministrando aula de saúde mental, né, para vocês. E para a gente introduzir, né, eu trouxe um pouquinho aqui sobre a história da psiquiatria. E vou deixar também uma apostila para vocês estarem acompanhando, né, as aulas, ok? Para a gente iniciar, eu trouxe um pouco da história. Então, casos de perturbações mentais estão registrados por toda a história. E são desde as épocas mais remotas, né, citadas por vários historiadores, poetas, pintores, escritores e inclusive médicos. Algumas figuras históricas conhecidas são os imperadores romanos, né, Calígula e Nero, os reis franceses, Clovis II e Carlos VI, este último chamado de Carlos o Louco, o qual acreditava ser feito de vidro e que inseria pequenas hastes de ferro em suas roupas a fim de prevenir que se partisse em pedaços. Edward Einstein, filho do renomado físico Albert Einstein, o lendário bailarino ucraniano Václav e o prêmio Nobel de Economia para John Forbes Jr., sofriam todos eles de esquizofrenia. Tá? O famoso pintor Vincent van Gogh, ele sofria de crises de instabilidade de seu humor. Diversos historiadores, gente, afirmam que Van Gogh sofria de ataques epiléticos, o que para alguns seria o resultado do uso frequente de bebidas contendo absinto, tá? Que é uma substância que ele era utilizada para modificar a atividade cerebral e assim estimular atividades artísticas. Houve diversas tentativas de estabelecer um diagnóstico para a doença de Van Gogh. Atualmente, o mais aceito é o transtorno do humor bipolar, levando-se em consideração os estados depressivos, alternados com os episódios eufóricos ou os episódios maníacos, que lhe faziam mergulhar em um estado de humor de grande energia e paixão. Van Gogh ele cometeu suicídio aos 37 anos de idade, tá? A gente vai estar estudando depois, no decorrer da disciplina, né, todos esses transtornos, beleza? Diversas denominações eram utilizadas, né? Por exemplo, possuídos por espíritos, mania ou fluência insano, quer dizer, sofrimento da alma, perda das faculdades mentais, louco, lunático, lelé da cuca, né? Maníaco, dançando, besando, demente, o alienado, o insano, né? E aí nós temos também no Brasil colonial e durante parte do Império, a ordem jurídica era determinada pelas ordenações do reino e nelas a loucura ela possuía várias denominações, como desacisados, né? Sandeus, mentecaptos ou furiosos. Eram ali contemplados ainda os desmemoriados e os pródigos, né? Então, o que é loucura? Né? Designa-se por louco aquele indivíduo cuja maneira de ser ele é diferente em comparação com uma outra maneira de ser considerada pela sociedade como normal. Né? Porém, com as diferenças culturais, sociais, éticas, filosóficas, religiosas existentes, como é que a gente pode, então, definir o que é um indivíduo normal? Né? Nem sempre a loucura foi vista como uma doença ou um problema de integração social. Assim como a conceituação de loucura, os cuidados dedicados às pessoas com transtorno de comportamento variam no decorrer dos tempos, sempre influenciados por crença e costume e religião. Tá, gente? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a doença mental na pré-história. O homem primitivo, ele atribuía todas as doenças à ação das forças externas, forças sobrenaturais, os maus espíritos, né? Os bruxos, demônios, deuses. Acredita-se que nessa época as pessoas com distúrbios de comportamento eles eram atendidas em rituais tribais para corrigir aquele distúrbio, né? E em caso de insucesso, o indivíduo era abandonado à própria sorte. Na antiguidade,
por exemplo, na Grécia e na Roma antiga, né, não existiam procedimentos ou espaços sociais destinados aos loucos. Então, os ricos permaneciam em suas residências e os pobres circulavam pelas ruas onde recebiam caridade pública ou realizavam pequenos serviços. A sociedade atribuía as crises de agitação a forças sobrenaturais, decorrentes de possessões demoníacas, né, no caso. Então, o indivíduo louco ele era visto como um problema familiar, né, e não social. Na Grécia, 860 a.C., os sacerdotes eles recomendavam que os loucos fossem tratados com bondade e que lhes fossem proporcionadas atividades físicas. Nessa época, médicos, estudiosos, né, eles tinham grande consideração pelos doentes. Estes podiam desfrutar de ar fresco, água pura e luz solar. Mestres, alunos e doentes faziam caminhadas, encenações teatrais para melhorar o humor. No entanto, os pacientes que não reagiam ao tratamento, eles eram submetidos à inanição e à flagelação. Tá? Que a gente vai estudar isso direitinho depois. Nessa época, a loucura era vista, né, na Idade Média com grande tolerância. Acreditava-se que o mundo era todo organizado de acordo com os desígnios de Deus. Então, os loucos e os miseráveis eram considerados parte da sociedade e alvo de caridade. Então, os doentes mentais eram chamados de lunáticos. Do latim luna, né, que significa lua, onde acreditava-se que a mente das pessoas era influenciada pelas fases da lua. Eram também considerados pecadores. Desfrutavam de relativa liberdade de ir e vir, então eles tinham essa liberdade, né, para estar circulando. Os doentes mentais mais graves ou aqueles que eram agressivos, eles eram acorrentados ou escorraçados, né, submetidos a jejuns prolongados sobre a alegação de estarem possuídos pelo demônio. Tá? Muitas vezes, eles eram submetidos a rituais religiosos de exorcismos. Retomada de princípios racionalistas na observação e descrição das doenças mentais, em oposição ao misticismo religioso. E nessa fase, com o início do mercantilismo, né, formação de cidades e concentração de população, começaram então a surgir os problemas sociais, bem como os problemas sanitários, né, ocorrendo esse aumento do número de mendigos. E aí os pobres e loucos, eles eram vistos como desocupados, né, aqueles que não tinham o que fazer. Como eles não trabalhavam, eles não produziam riquezas, eles eram considerados como marginais ou improdutivos. Então, os mendigos, eles eram expulsos da cidade, os doentes mentais e os mendigos sem família eram condenados ao isolamento, e nessa época surgem os hospitais gerais, que foram instalados nos antigos leprosários, onde eram internados não só os loucos, mas também toda a população marginalizada na época, gente. Já na idade contemporânea, que foi no final do século XVIII, né, denúncias contra as internações de doentes mentais junto aos marginais e contra as torturas a que eles eram submetidos, né, houve uma abordagem mais humanística ao doente mental, teve construção de asilos, porém permaneceu sob forma de violência, com ameaças e privações. E a loucura ela passa a ser considerada uma doença que exigia condições de tratamento específicas, né? Que até então era visto como possessão, como demônio, né? Em 1793, o médico francês Philippe Pinel quebrou as correntes que prendiam os alienados, né? Ou os insanos. Nessa época, avança a descrição das doenças mentais e no século XX, houve uma postura mais humanista no tratamento do doente saúde mental, né? Os asilos onde os doentes eram aprisionados foram substituídos por hospitais psiquiátricos. E aí, no século XX, Freud revela a concepção do homem como um todo, mente, corpo e papel da história pessoal no desenvolvimento dos transtornos emocionais. Então, houve uma compreensão, né, com relação à loucura e não como um defeito biológico, né?
Em 1952, foi sintetizado em laboratório o primeiro neuroléptico do mundo, que foi a clorpromazina, que até hoje se faz uso dessa medicação. Quais foram os progressos que houveram com essa sintetização dessa medicação? Atitude positiva em relação à saúde mental, os doentes crônicos melhoraram, o tratamento em casa tornou-se possível, estende-se também a tratamentos psicoterápicos e houve a terapia do relacionamento terapêutico do enfermeiro junto com o paciente, né? E teve um enfoque também da assistência física, ou seja, na parte de higiene, na parte da limpeza, para centrar-se nas relações também interpessoais, né, que é no caso do ambiente terapêutico. E aí a gente vai entrar na psiquiatria no Brasil. Então, no Brasil, o primeiro manicômio ele foi fundado por Dom Pedro II em 1852, no Rio de Janeiro. E aqui nós temos uma lista, né, dos primeiros hospícios públicos para alienados no Brasil, tá? Então, primeiro foi o hospício de Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, em 1852. Enfim, teve vários outros hospícios. E aqui eu abro um adendo para esse de Minas Gerais, em 1903, que é o hospício de Barbacena, tá? Que a gente também depois vai falar um pouquinho sobre ele. A psiquiatria no Brasil, né, teve o local de confinamento da população crescente de desocupados e loucos que vagavam pelas velhas e grandes fazendas e retas de cidades. A partir desse momento, vários outros hospícios foram sendo fundados, né, grandes centros, né, na verdade. Então, nas cidades interioranas, os manicômios eles só surgiam quando o desenvolvimento e a urbanização chegavam por lá. Os manicômios eles eram construídos em locais afastados e tinha características dos manicômios brasileiros era o seguinte: frequentados em sua maioria pela população mais pobre, né? Então, no Brasil, o atendimento aos loucos era uma tarefa da Irmandade da Misericórdia e esteve nas mãos das Santas Casas, né? Até a proclamação da República, que foi em 1889. A partir de 1890, o Hospício Pedro II ele passa a ser chamado de Hospício Nacional dos Alienados. E aí nós temos diversas denominações. A partir de 1890, o Hospício Pedro II ele passa a ser chamado de Hospício Nacional dos Alienados. No século XX surgem novos nomes, como hospício passa a ser chamado de hospital, alienado agora é doente mental, depois será um psicopata. O asilado ele passa a ser interno. Nos ambulatórios ele é egresso, quando oriundo de hospitalização, torna-se paciente do ambulatório. No consultório, ele é paciente cliente, analisando ou está em terapia. Na perícia, é caso ou é periciando. No serviço público, ele é chamado de usuário, né? O mesmo vale para os planos de saúde, então também é usuário. Para alguns, ele passa a ser visto como consumidor. Assim, a loucura recebe os nomes de alienação mental, insanidade, depois doença mental, transtorno mental e, ultimamente, em sofrimento psíquico. Tá? Então, a psiquiatria no Brasil, a era do temor, que foi de 1950 a 1970. E aqui nós temos algumas imagens, né, do que acontecia nos manicômios, né? Então havia falta de leito nos hospícios, houve uma expansão de leitos privados e o Estado patrocinando a loucura, né? Então a gente pode ver algumas imagens de como eram. Os hospícios de luxo, digamos assim, 5 estrelas, né? Eles são, em sua essência, iguais aos hospitais para os pobres, porque eles têm a função de excluir ou invalidar os doentes, afastando eles da sociedade. Com relação à infraestrutura, a infraestrutura dos manicômios eram péssimas. Higiene, com relação à higiene, os banhos eram coletivos, então todos eles faziam a filinha e passavam jogando água, né, em todos eles. A medicação era distribuída sem critério e eram feito também o uso do ECT, que
o eletroconvulsoterapia, que é o que nós já ouvimos falar algumas vezes, né, do eletrochoque. Então, ele era utilizado como castigo. Tudo é organizado pensando não no doente, mas na manutenção da ordem interna e na obtenção do lucro, né? Isso no caso dos hospitais privados. Então, internações superior ao número de leitos, então, independente, né, da quantidade, às vezes caberia, por exemplo, digamos assim, num quarto só caberia 2 pessoas, então havia um número superior no número de leitos nessas internações. E ociosidade dos internos, tá? A partir de 1964, o governo começou a contratar incisivamente os hospitais psiquiátricos particulares para atender os hospitais públicos. Como o governo pagava pouco pelas diárias, os hospitais eles reduziam os seus custos e pioravam definitivamente as condições de hospedagem e também os cuidados, né? Então, vamos para a história da psiquiatria com relação aos anos. Em 1960, Franco Basaglia, lá na Itália, ele questiona a existência dos hospitais psiquiátricos. Em 78, foi aprovada a lei proibindo a criação de novos hospícios e a sua substituição por pensões protegidas, ou lares abrigados, hospitais-dias, leitos psiquiátricos em hospitais gerais. Em 1987, surgiu o primeiro CAPS no Brasil, que foi em São Paulo, e o NAPS em Santos, que é o 24 horas, tá? Então, em 1990, houve a reforma psiquiátrica brasileira, com o movimento dos profissionais e as famílias, impasses, tensões, conflitos e desafios. E houve a lei prevendo a criação de novos hospícios psiquiátricos e enfatizando o tratamento ambulatorial e a reinserção, né, social do doente junto à família e à comunidade e a sua reabilitação social, profissional e cívica. E aí, em 92, houve movimentos sociais. Os movimentos sociais eles aprovam em vários estados brasileiros as primeiras leis que determinam a substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede integrada de atenção à saúde mental. E aí, em 2001, teve a Lei 10.216, né, que é a Lei da Saúde Mental, que redireciona a assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária. E aí, da proteção e os direitos dos doentes mentais, uma rede de atenção diária, que no caso são os CAPs, tá? Que depois a gente vai falar também sobre isso. E o financiamento do Ministério da Saúde para o quê? Os serviços abertos e substitutivos dos hospícios. E aí nós temos um pouco a desinstitucionalização. Que o que é isso, professora? É justamente deslocar o centro de atenção da instituição para a comunidade, distrito e território. Então, é oferecer espaço para que os doentes eles sejam atendidos fora do hospital, um incentivo à desinstitucionalização, ampliação de serviços ambulatoriais, incorporação da saúde mental na estratégia de saúde da família, redução de leitos psiquiátricos, os CAPs, né, e as residências terapêuticas. E aí nós temos o conceito de saúde mental, né? É o estado que surge quando as pessoas elas não conseguem desenvolver ou manter-se em funcionamento harmônico para viver com o seu grupo cultural ou em sociedade, não conseguindo transformar suas possibilidades em realidades. Então, saúde mental é o estado de funcionamento harmônico que as pessoas desenvolvem e mantêm para viver em sociedade, em constante interação, né, com os seus semelhantes, né, com as pessoas que estão ao seu redor, com a comunidade e também com o meio ambiente. Critérios definidores de saúde mental: atitudes positivas em relação a si próprio, crescimento, desenvolvimento e autorrealização, integração e resposta emocional, autonomia e autodeterminação, percepção da realidade e domínio ambiental e competência social, tá bom? E aí eu deixo a pergunta, né? Como anda a sua saúde mental, né?
E aí fica para vocês observarem como é que anda essa saúde mental, tá? Porta do hospício, nem todos que estão são, nem todos que são, estão, né? Verdade. E aqui eu trouxe, tem essa uma música, né, que chama Balada do Louco. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por ser feliz, mas louco é quem me diz. E não é feliz, não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mas louco é quem me diz. E não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Tem outra frase que eu não consigo enxergar, né? Mas vamos continuar. Se eles têm 3 carros, eu posso voar. Se eles rezam um, eu já estou no céu. Mas louco é quem me diz. E não é feliz. Não é feliz. Juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Sim, sou muito louco. Não vou me curar. Já não sou o único que encontrou a paz. Mas louco é quem me diz e não é feliz. Eu sou feliz. Tá? De perto ninguém é normal. Já disse Caetano Veloso. E por hoje é só. Tá, gente? Até as próximas aulas.